Salve, galera! Todo dia você realiza ações aparentemente simples, coisas que se tornaram tão automáticas que nem passam mais pela sua consciência. Tipo, você já parou para pensar por que você sente frio na barriga? Ou por que você fecha os olhos para sentir melhor uma música? Pois é, meu amigo, por trás dessas ações banais do dia a dia se escondem respostas incríveis da ciência, traços que herdamos dos nossos ancestrais e até uns bugs nesse sistema complexo que chamamos de corpo humano. É como se a gente tivesse um manual de instruções cheio de páginas faltando, sabe? Mas calma que o tio Castanhari tá aqui para te ajudar a decifrar esses mistérios. Neste vídeo, você vai embarcar na parte 2 da saga 10 coisas que você faz e não sabe o porquê. Prepare-se para ter sua mente expandida e descobrir que o seu corpo é muito mais bizarro e fascinante do que você imagina. Imagine a seguinte cena. Você tá lá, tranquilão, quando de repente... Bum! Aparece aquela entrevista de emprego, a notificação do crush ou a escalada da montanha-russa. E o que acontece? O famoso frio na barriga te coloca em modo pânico. Mas calma, jovem gafanhoto, não se desespere. Essa sensação, que parece puro terror moderno, na verdade é um reflexo ancestral de sobrevivência. É que lá atrás, quando a gente dividia apartamento com os dinossauros, o perigo era tipo notificação de boleto constante e aterrorizante. Então, o corpo desenvolveu um mecanismo para te manter vivo, o modo luta ou fuga. Quando você se sente ameaçado, nervoso ou muito animado, o corpo libera adrenalina, que é tipo um energético natural. O problema é que, nesse desespero para te salvar, o corpo manda o sangue todo para os músculos e para o cérebro, deixando o sistema digestivo na mão. Literalmente. É por isso que você sente aquele frio no estômago, como se tivessem colocado gelo na sua barriga. É o seu corpo dizendo: agora não é hora de digerir comida, parça. É hora de correr para não virar comida. Você coloca aquela música que te arrepia até a alma, fecha os olhos e pronto. É como se você fosse teletransportado para outra dimensão. Aumenta o som que agora é hora da neurociência, bebê. Nosso cérebro, apesar de parecer, não é multitarefa. Ele precisa de foco para sentir as coisas profundamente. E como a visão é o sentido que mais consome energia do nosso cérebro, quando você fecha os olhos, é como se você estivesse dando um pause no mundo exterior. Assim, o cérebro pode direcionar toda a atenção para a música, intensificando as emoções. Por isso, muita gente fecha os olhos para sentir mais prazer com comida, ao receber uma massagem, ou quando quer se conectar profundamente com outro alguém. É como se você dissesse para o seu cérebro: desliga tudo que agora é hora de sentir. Você já deve ter sentido aquele arrepio gostoso na nuca ao ouvir o refrão da sua música favorita, né? Ou quando assiste a uma cena emocionante num filme. Pois bem, meus amigos, esse arrepio, conhecido como frisson, é um presente dos nossos ancestrais mais peludos. Lembra que a gente tinha uns parentes distantes que mais pareciam o Chewbacca? Então, para eles, o arrepio era questão de vida ou morte. Quando se sentiam ameaçados, os pelos eriçados faziam com que parecessem maiores e mais assustadores, tipo um gato quando você tenta dar banho. Só que com o tempo, a gente foi perdendo os pelos, mas o reflexo, esse foi esperto e decidiu ficar. A diferença é que agora ele é ativado por emoções intensas, como a música, a arte, um discurso inspirador. É como se o seu corpo dissesse: cara, isso tá me tocando de um jeito. Capítulo 4. Esquecer nomes. Falha na Matrix ou sobrecarga mental? Você conhece alguém, troca aquela gentileza básica: olá, tudo bem? Prazer. E 2 segundos depois, puf! O nome da pessoa simplesmente evapora da sua mente. Calma, você não está sozinho. Isso acontece com todo mundo e não significa que você tem a memória de um peixe dourado. Na real, o problema não é você, é o seu cérebro.
Quando a gente conhece alguém novo, a mente entra em modo Sherlock Holmes, tentando analisar tudo: linguagem corporal, tom de voz, se a pessoa parece confiável. É muita informação para processar ao mesmo tempo. E o nome, coitado, acaba sendo jogado para escanteio, como um acessório dispensável. Some a isso o fato de que nomes geralmente são informações aleatórias, sem contexto emocional. Aí fica difícil mesmo, né? O lado bom é que isso prova que seu cérebro está funcionando perfeitamente, focando no que realmente importa para nossa sobrevivência social. Capítulo 5. Bocejo contagioso. Sincronia corporal ou falta do que fazer? Você está lá, tranquilão, quando de repente alguém boceja do seu lado. E o que acontece? Você, mesmo sem estar cansado, sente aquela vontade incontrolável de abrir o bocão também. Mas por que raios isso acontece? Seria um poder Jedi da mente? Quase isso, meu amigo. Na verdade, o bocejo contagioso é um reflexo da nossa natureza social. Nosso cérebro possui neurônios espelho, que são como antenas que captam e imitam o comportamento dos outros. É como se o seu cérebro dissesse: se meu parça tá cansado, eu também tô. E o mais curioso é que esse espelhamento é mais forte quando temos laços afetivos com a pessoa. Ou seja, quanto mais próxima a pessoa, maior a chance de você bocejar junto. É tipo um abraço mental, uma forma de criar conexão e empatia. Capítulo 6. Coceira imaginária. Quando a mente prega peças, você está lá, curtindo o vídeo, quando de repente eu falo a palavra piolho. E o que acontece? Você sente aquela coceira instantânea na cabeça, mesmo sabendo que não tem nenhum inseto ali. Mas que bruxaria é essa? Calma, você não está ficando louco, ou talvez esteja, mas não por causa disso. Essa coceira fantasma é culpa do nosso querido cérebro, que adora pregar peças na gente. É que, para garantir a nossa sobrevivência, ele evoluiu para antecipar perigos. Então, quando ouvimos palavras relacionadas a coisas que causam coceira, como pulga, carrapato, sarna, o cérebro já ativa o modo defesa, como se a ameaça fosse real. É tipo um alarme falso, mas com um propósito nobre: te manter longe de problemas. Então, da próxima vez que sentir coceira só de ouvir ou ler algo, lembre-se que é só o seu cérebro te protegendo de perigos imaginários. Ou quase isso. Capítulo 7. Voz de gravação. O lado obscuro da realidade sonora. Você grava um áudio no celular, cheio de confiança, achando que tem a voz do Cid Moreira. Aí, quando escuta a gravação: quem é esse ET falando no meu celular? Parece até piada, mas esse choque é mais comum do que você imagina. E não, você não está ficando surdo, nem sua voz muda magicamente durante a gravação. A verdade é que estamos acostumados a ouvir nossa própria voz de duas maneiras: pelo ar, como todo mundo, e por dentro da cabeça, através da vibração dos ossos do crânio. Essa vibração interna adiciona graves e profundidade à nossa voz, criando uma versão turbinada que só a gente ouve. Já a gravação capta apenas o som que viaja pelo ar, que é mais agudo e menos cheio. É como tirar o efeito especial da sua voz. E essa diferença entre a expectativa e a realidade causa aquele estranhamento instantâneo. Mas relaxa, a sua voz gravada é a que todo mundo ouve. O problema é que você nunca tinha sido apresentado a ela oficialmente. Você está lá, de boas, quando de repente, BUM! Uma situação tensa, um susto, aquele filme de terror que você jurou que não ia dar medo. E o que acontece? Seu corpo vira um chocalho humano, tremendo mais que vara verde. Mas por que diabos o corpo faz isso com a gente? A resposta está naquele hormônio amigo de todo mundo, a adrenalina. Quando a gente sente medo, o corpo ativa o modo luta ou fuga, liberando uma dose cavalar de adrenalina na corrente sanguínea.
O objetivo é te preparar para o combate, te transformar num super-herói, mesmo que seja só por alguns minutos. Só que essa explosão de energia tem seus efeitos colaterais, e um deles é o tremor. A adrenalina faz os músculos se contraírem e relaxarem rapidamente, como se estivessem se aquecendo para uma maratona. E essa atividade muscular frenética causa os tremores. É como se o corpo dissesse: "Tô pronto para a luta, pode vir quente que eu estou fervendo." Você está com sede, vai até a cozinha, abre a geladeira e puf! A mente dá um branco total. O que eu vim fazer aqui mesmo? Parece familiar? Se você já se sentiu um peixe fora d'água dentro da sua própria cozinha, parabéns. Você experimentou o famoso efeito da porta. Esse apagão mental acontece porque o nosso cérebro é organizado por contextos. Cada ambiente que a gente entra ativa um arquivo mental diferente. É como se o cérebro criasse pastas para cada cômodo da casa: pasta sala, pasta quarto, pasta banheiro. Quando você muda de ambiente, o cérebro precisa fechar a pasta antiga e abrir a nova. E às vezes, nesse processo de transição, a informação que estava na memória RAM simplesmente some. É como se a gente apertasse Ctrl+A, Alt+, Del na mente. No caso da geladeira, a porta funciona como uma barreira física e mental, separando o antes do depois. E como a gente não salvou a informação na área de trabalho, lá se vai a nossa memória embora. Você está andando sozinho na rua, sente aquele arrepio na nuca e... bam! Aquele frio na espinha, a certeza absoluta de que tem alguém te olhando. Você se vira rapidamente, mas... nada. Será que foi só a sua imaginação fértil ou existe algo a mais? Apesar de parecer coisa de filme de terror, essa sensação de estar sendo observado é mais comum do que você imagina. E não, você não está ficando maluco, ou talvez esteja, mas não por causa disso. A ciência tem algumas explicações para esse fenômeno. Uma delas é a nossa capacidade inata de detectar padrões e movimentos no ambiente, mesmo sem perceber conscientemente. Lembra dos nossos ancestrais que viviam em constante estado de alerta? Então, eles dependiam dessa habilidade para sobreviver. E essa herança genética continua presente em nós até hoje. Nosso cérebro está sempre processando informações sensoriais, mesmo que não tenhamos consciência disso. Então, quando alguém nos observa, mesmo à distância, pequenos detalhes mudam no ambiente. O ângulo da luz, a movimentação das sombras, a energia do lugar. E nosso cérebro, como um Sherlock Holmes super atento, capta essas sutilezas e dispara o alarme. Tem algo errado. E aí, galera? Qual dessas esquisitices do corpo humano te deixou mais chocado? O frio na barriga pré-histórico? A voz de gravação que parece de outro mundo? Ou a sensação de estar sendo observado pelo grande irmão cósmico? O fato é que o corpo humano, apesar de parecer normal por fora, é uma máquina complexa, cheia de mistérios, gambiarras evolutivas e códigos secretos que a ciência ainda está tentando decifrar. É cada bug bizarro que a gente nem imagina. Mas calma, que essa aventura pelo lado oculto do seu corpo ainda não acabou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepare porque a parte 3 da série 10 coisas que você faz e não sabe, o porquê está chegando com mais revelações bombásticas. No próximo episódio, vamos desvendar por que a sua pele arrepia com o vento, por que você vê rostos em qualquer lugar e até por que diabos esquecemos dos sonhos assim que abrimos os olhos.